João capítulo 13. Abre a sua Bíblia com o pastor. Louvado seja Deus. Queria ler, irmãos, com vocês esse gesto de Jesus, que é chamado na teologia de um gesto dramático. Pastor, o que são gestos dramáticos? Gestos dramáticos é tudo aquilo que Jesus fez, que de repente chama a atenção para alguma coisa e torna, assim, aquela mensagem dele uma mensagem mais vívida. Por exemplo, certa feita Jesus pegou o barro, cuspiu, fez na mão assim um pouco de barro e colocou nos olhos de um cego. Isso é chamado de um gesto dramático. Jesus não precisa de fazer isso, né? O servo do centurião, Jesus curou de longe com a palavra. A filha da mulher cananeia endemoniada, Jesus nem palavra deu. Ele disse para ela: pode ir para casa que sua filha já foi curada. Mas determinados tempos do ministério de Jesus, ele fez aquilo que a gente entende como um gesto dramático. Para quê, pastor? Para fixar, para a gente se lembrar, para a gente não esquecer do que está por trás desse gesto dramático. E esse aqui, irmãos, na minha opinião, humilde opinião, é um dos mais lindos. É um dos mais lindos. Vamos lá? Capítulo 13, versículo de número 1 ao versículo de número 16. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. O sermão mais longo de Jesus, irmãos, está aí. João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. São 5 capítulos do último sermão de Jesus para os seus discípulos. Pastor, esse sermão é o mais conhecido? Não. O mais conhecido certamente é o Sermão do Monte. Mas esse é muito importante. Por quê? Porque ao contrário de nós pregadores, né? A gente abre o texto, lê o texto, interpreta o texto e aplica o texto. E às vezes a gente ilustra o texto, para que a mensagem seja mais viva e mais contextualizada ao seu coração. Mas aqui note uma coisa: Jesus fez o contrário.
ele começou com a ilustração. Ele começou com um gesto dramático. Está aí o gesto dramático. Pastor, e que gesto foi esse? Foi a ceia. O texto diz que Jesus estava com seus discípulos na ceia, e ele então, durante a ceia, ele lava os pés dos discípulos. Está aí, meu querido, o gesto dramático de Jesus. O texto diz que Jesus tirou a vestimenta de cima, porque naquele tempo, você sabe, os homens se vestiam de uma túnica e por cima uma capa. E Jesus então tira a capa, levanta a sua túnica, tira a vestimenta de cima, coloca nas suas pernas uma toalha, e ele faz alguma coisa, irmãos, que é completamente inusitado, distinto de tudo que existia naquela época. Ele, sendo o Senhor e o Mestre, ele agora começa a lavar os pés dos seus discípulos. Se você vivesse na cultura do Oriente Médio, nos dias de Jesus, você ia ficar escandalizado com isso. Porque nunca, em tempo algum, aquele que era o mais importante, o mestre, o senhor ou o anfitrião da casa, poderia se rebaixar e fazer um gesto desse. Isso era para o escravo da casa mais humilde fazer. O anfitrião, no máximo que ele fazia, era receber os hóspedes com um beijo. E às vezes, colocar óleo sobre a cabeça. Agora, lavar os pés, nunca. O anfitrião, o dono da casa e o senhor fazia isso. Os serviçais mais humildes é quem faziam isso. E é por isso, irmãos, que quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, Pedro então dá uma resposta honesta, honestíssima. Senhor, o Senhor nunca vai lavar os pés meus. Pedro está certo. Pedro sabia quem era Jesus. Jesus era o Senhor, era o Mestre. Como aquele homem tão importante poderia lavar os pés dos seus discípulos? Tinha que ser o contrário. Os discípulos é que teriam que lavar o pé do Mestre. Mas Jesus então olha para Pedro, né, e diz assim: Pedro, o que eu faço agora você talvez não vai compreender, mas daqui a pouquinho você vai compreender. E Jesus então disse: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro, irmão, a gente sabe que ele era um homem muito voluntarioso, com o coração muito disposto. E ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, então me lava todo, me dê um banho completo. Aí Jesus olha para ele com muita candura, né, com muito amor, com muita ternura. Diz assim: olha, quem já se lavou, não precisa se lavar, né? Quem já se banhou, não precisa se lavar, senão os pés. Quanto ao mais, vocês já estão limpos. E a gente sabe por quê. Porque lá na oração, no final desse grande sermão, em João 17, Jesus diz assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra de Deus, irmãos, já tinha purificado os discípulos, mas os pés eram aquele pecado que teima em nos acometer no cotidiano da vida, né? Porque naquele tempo, as terras eram totalmente empoeiradas, né? Não existia pavimentação. E quando a pessoa se deslocava de um lugar para o outro, e ela andava de sandália, ela empoeirava os pés e sujava os pés. Então todas as vezes que essa pessoa era recebida numa casa, se o anfitrião quisesse honrar essa pessoa, ele fazia 3 coisas com ela. O que é, pastor? Dar um beijo, ungir com óleo e lavar os pés. Porque naquele tempo era muito comum, né? As pessoas lavarem os pés para não entrar com os pés sujos, e era um sinal de honra do anfitrião para aquele que está sendo convidado. E Jesus aqui, irmãos, faz um gesto, como eu disse, completamente diferente. E ele lava os pés dos seus discípulos. E quando ele termina, acontece um fato interessante. Ele se levanta, ele veste-se de novo, e ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Escuta, vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? Está vendo o gesto dramático? Está vendo a ilustração para fixar uma mensagem? Vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? Não tem resposta no texto, pode olhar, ninguém responde. Mas Jesus mesmo responde e diz o seguinte: olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e vocês fazem bem,
porque eu sou. Coisa linda, hein? Eu sou. E eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, quanto mais vós deveis lavar os pés uns dos outros. E ele termina dizendo o seguinte: olha, bem-aventurado você é que escutou isso, mas mais ainda é quando você pratica isso. E a partir dessa ilustração, irmãos, durante a ceia, e hoje nós estamos aqui na ceia, Jesus quer imprimir para a sua igreja, para os seus discípulos, aquilo que eu chamo das 3 marcas fundamentais da identidade e da missão da igreja. Em outras palavras, quem nós somos e qual o nosso chamado. A gente precisa muito refletir isso nesses dias, irmãos, porque existe uma confusão muito grande hoje sobre quem somos e qual o nosso chamado como cristãos. Principalmente em dias perturbados como os nossos, né? Onde a política está tão exasperada, onde as pessoas estão em grandes manifestações em Brasília, e às vezes a gente perde um pouco a noção de quem nós somos, de qual o nosso chamado. E de repente, irmãos, o lava-pés, eu acho que é um texto muito promissor para eu e você refletirmos nele nessa tarde e noite, e sabermos o que Jesus quer imprimir de forma tão dramática, lavando os seus pés dos discípulos em mim e em você. Quais são essas marcas que identificam o cristão e que identificam a missão da igreja? O lava-pés, irmãos, nos apontam quais são elas. As 3 marcas da identidade e da missão da igreja. Qual é a primeira marca? A primeira marca está aí no versículo de número 1. Olha o que o texto diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra, irmãos, amou-os até o fim, é muito bonita no original. A palavra até o fim no original é a palavra telos, que não significa amar até o fim, no sentido de que você completa, por exemplo, uma carreira e chegou ao fim. A palavra telos significa no grego que Jesus amou completamente, perfeitamente, incondicionalmente, de forma mais pura e plena que alguém poderia amar. Isso é o que significa a palavra telos, até o fim. E a primeira marca, irmãos, que Jesus quis imprimir nos seus discípulos, da identidade e da missão da igreja nova que estava surgindo, é o amor. Aliás, irmãos, a virtude por excelência do cristão e o fruto mais tenro e precioso que o Espírito Santo produz na vida do crente é o amor. Jesus, na realidade, deu o exemplo de um amor incondicional, de um amor vitorioso, de um amor humilde, de um amor que se rebaixa. Por quê? Porque ele se fez o servo da casa e ele amou os seus discípulos até o fim. Veja, querido, que Jesus se abaixa e lava os pés de Judas Iscariotes. E o texto começa dizendo que Jesus já sabia que era chegada a sua hora. E ele sabia quem era o traidor. Na ceia, momentos antes disso, Jesus já disse para os seus discípulos: aquele que põe a mão comigo no prato, esse vai me trair. E aí você imagina, irmãos, que na hora, depois que ele come, ele lava os pés de quem? De Judas. Foi durante a ceia, irmãos, que Jesus disse o seguinte: esta noite vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E o texto diz que quando a turba chegou no jardim do Getsêmani para prender Jesus, Marcos 14:54
diz que todos, fugindo, o abandonaram. Veja que o contexto da ceia, irmãos, preste atenção nisso, é devastador. Traição, negação, abandono e morte. Jesus sabia o que o esperava. Mas não obstante, o que João disse? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que amor é esse, hein? Por muito menos nós desistimos uns dos outros. Por muito menos o nosso amor se transforma em ódio. Por muito menos, irmãos, nós cortamos relações com pessoas próximas a nós. Por muito menos, irmãos, o nosso amor se torna em indiferença. Mas durante o lava-pés, Jesus quis imprimir no coração dos seus discípulos o cartão de identidade do cristão. Qual é, pastor? O amor. Se você olhar no final do lava-pés, por favor, confira comigo na sua Bíblia. No versículo de número 34, do capítulo 13, Jesus diz aos seus discípulos, nessa hora, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns pelos outros. Em outras palavras, irmãos, Jesus quis imprimir no coração dos seus discípulos a principal marca, a maior marca, aquilo pelo qual o mundo reconheceria a nós como cristãos e a igreja como pertencente a Cristo. Qual é, pastor? O amor. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor. É por isso que quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente fica maravilhado com o capítulo 13, né? Quando Paulo compreendeu tudo isso e disse, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, e conheça toda a ciência desse mundo, eu serei como um símbolo que retine, ou seja, só faz barulho, mas nada disso me aproveita. Ainda que eu ofereça todos os meus bens aos pobres, e ainda que o meu próprio corpo seja queimado em oferecimento aos outros, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por quê, pastor? Porque você, em última instância, vai ser reconhecido pelo amor que você tem. Essa é a evidência mais poderosa que Jesus deixou para nós. Os cristãos na igreja primitiva, eles eram conhecidos como o povo que ama. Foi através do cristianismo que muitas coisas que hoje existem na sociedade ocidental e oriental se desenvolveram a partir do amor cristão. Portanto, meu querido, Jesus deixou para nós essa marca indelével em dias de tanta perturbação, em dias onde pessoas se agridem mutuamente por causa de partidos e ideologias políticas. Se lembre bem disso, você não é reconhecido pelo partido que você abraça. Você tem que ser reconhecido pelo amor que você tem. E esse amor, irmãos, é o amor que Cristo deixou para nós. Versículo 35 diz assim, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Pastor, mas ninguém consegue amar como Cristo ama. Realmente, irmãos, não consegue mesmo, mas eu tenho um alvo, amém? Eu posso olhar para o amor de alguém, eu posso buscá-lo de todo o meu coração, se o meu amor está sendo imperfeito. Essa é a primeira grande marca, irmãos, da identidade da igreja. Sem amor, é fogo de palha.
Sem amor é clube de final de semana. Sem amor é religião fria, isenta de vida, isenta do maior fruto que o Espírito Santo comunica em nós, que é o amor. Amém? Aliás, se você ler Gálatas 5:19, você vai ouvir o apóstolo Paulo dizer assim: mas o fruto do Espírito é... Qual o primeiro? Amor. Porque é através dele, irmãos, que nós seremos conhecidos. Portanto, meu amado, cuide dos seus relacionamentos. Cuide da sua vida, de como você tem se relacionado com as pessoas. Olhe para dentro de você e veja se você é reconhecido como um homem que ama, uma mulher que ama, um jovem que ama. Agora preste atenção numa coisa: não amar apenas os amáveis. Isso, você não precisa ser crente para amar, não. Não é amar apenas aquele que é bonzinho e faz as coisas boas para você, porque isso é muito fácil. Agora, você quer ver uma coisa complicada e mais difícil ainda, que Jesus levanta a régua e põe o troço lá em cima? É amar o inimigo. Porque amar o amigo, os gentios fazem isso. O difícil é você orar por aquele que te persegue. O difícil é você estender a mão para aquele que é contra você. O difícil é você ser um servo daquele que tem pedras para atirar em você. Mas esse é o amor que o Espírito Santo comunica em você. E aí está a diferença da igreja. Amém? Todos nós, irmãos, amamos de forma imperfeita. Não tem ninguém aqui que ama de forma perfeita. O casalzinho mais apaixonado, um pelo outro, ama de forma imperfeita. E você sabe disso. E eu sei disso. É por isso, irmãos, que nós precisamos desesperadamente de Cristo e da sua palavra, e do Espírito Santo em nós. Porque o amor que Deus requer de nós, se nós não nos aproximarmos muito dele, da sua palavra e do Espírito Santo, nós nunca poderemos manifestar. Pastor, qual a segunda marca? A segunda marca se encontra no diálogo de Jesus com Pedro, verso 6. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Agora preste atenção nessa frase, irmãos. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Deve ser muito trágico, irmãos, aquele dia que o Senhor voltar, ou aquele dia que Ele me levar, porque nos dois nós vamos encontrar com Ele, né? Pode ser no dia que Ele volte, ou pode ser no dia que eu vá. Mas esse dia certamente eu vou me encontrar com Ele. Talvez será muito trágico se no dia que eu fechar os meus olhos e chegar diante de Deus, Ele dizer assim para mim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai ser um negócio terrível, não vai? Ele vai dizer isso para quem, pastor? Para aquele que não tem parte com Ele. Aliás, certa feita, Jesus disse o seguinte: se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante de meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas se vocês me negarem diante dos anjos, eu negarei vocês diante do meu Pai e dos anjos do céu. Não tem parte comigo. Agora veja, querido, o que Jesus diz para Pedro: Senhor, se o Senhor não me lavar os pés, de forma nenhuma, eu não vou permitir isso. Jesus então olha para ele e fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. O que significa isso, irmãos? Significa que a segunda marca da identidade da igreja é a santidade.
Significa que essa água não é uma água física, igual das talhas que Jesus mandou encher em João 2, em Caná da Galileia, que os judeus usavam para purificação. Aquilo era a religião judaica, onde eles se banhavam externamente, porque eles achavam que banhando-se externamente estavam limpos diante de Deus. Não, não é essa água. Aqui Jesus está usando um gesto dramático para mostrar para Pedro o seguinte: Pedro, eu vou te lavar inteiramente, até os pés. E esse lavar, daqui a pouco você vai compreender, vai acontecer lá na cruz através do meu sangue. Eu vou perdoar os seus pecados, eu vou santificar você. E você agora vai ser separado e santo para a minha glória. Se isso não acontecer, você não tem parte comigo. Por quê, pastor? Porque a santificação, irmãos, e a santidade é a primeira grande evidência que Jesus Cristo alcançou o meu coração. O reverendo Hernandes diz numa das suas pregações o seguinte: Cristo nos aceita da forma como nós somos e estamos, mas depois que Cristo nos aceita, nós nunca mais podemos permanecer como estamos e o que somos. Em outras palavras, irmãos, o cântico diz: eu venho como estou. Conhece esse cântico? Pois venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou. É verdade, irmãos, Cristo nos aceita sujos. Cristo nos aceita rebeldes. Cristo nos aceita na nossa imundícia natural do pecado. Mas depois que Cristo nos lava, irmãos, nós não podemos permanecer do mesmo jeito. O Espírito Santo retira de nós a sujeira. Sujeira dos lábios, sujeira das mãos, sujeira da mente, sujeira do coração. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Você sabe o que limpa o crente, meu irmão? Não é a Rede Globo de televisão. Essa suja, né? Você sabe o que limpa o crente? Não são essas redes sociais que o sujeito fica triste dia e noite neles. O que limpa o crente, irmãos, é a palavra de Deus. Jesus diz isso lá em João 17: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Essa palavra, irmãos, que é o lavar regenerador em nós. E se essa palavra, irmãos, não nos limpa e não nos purifica, nós não temos parte com Ele. É por isso, meu irmão, que quando a gente vem a Cristo e recebe-o como Senhor e Salvador, e se essa obra é uma obra do Espírito Santo generosa, abundante e verdadeira, os nossos pecados são perdoados. Eu agora tenho a consciência da minha pecaminosidade, e através do Espírito Santo em mim, Ele me ajuda a não mais ser rendido e vendido à escravidão do pecado. Pastor, quer dizer que o cristão agora não peca? Não, ele peca. Mas o pecado para o cristão agora é um deslize, entende? E toda vez que ele erra, e toda vez que ele peca, seja com os lábios, seja com os olhos, seja com as mãos, ele se entristece. Por quê? Porque ele foi lavado. E esse lavar regenerador, irmãos, significa que a igreja é separada, entende? A palavra santo no Velho Testamento, ela tem uma ideia muito bonita, que às vezes no Novo Testamento não tem, por causa do grego. A palavra santo no grego é hagios, que significa santidade, mas santidade de caráter. Mas no Velho Testamento, a palavra santo é a palavra kadosh, que não tem essa conotação. A conotação é de ser separado, cortado, entende? A vovó faz um bolo gostoso, entende? Você chega na casa da vovó, o bolo está prontinho. Aí ela vira para você e fala assim: ô meu netinho querido, vovó separou um pedaço melhor do bolo para você. Aí quando o netinho chega, ela parte aquele bolo e dá o melhor pedaço. Ela cortou aquele pedaço do bolo e deu para o neto. A palavra cortar ali, se fosse no hebraico, seria kadosh. Ele cortou e separou.
e deu o melhor para ele. Pastor, o que significa a palavra santo? Significa que Cristo separou você. Ele cortou você de quê? Do mundo, da corrupção desse mundo, da sujeira desse mundo, da promiscuidade desse mundo, da impureza desse mundo, do mau cheiro desse mundo. Ele cortou você e separou você. Separou para quem? Para Ele. Vós sois dele, em Cristo Jesus. Sem isso, irmãos, nós não temos parte com Ele. O cristão que acolhe Cristo no coração e continua na prática do pecado, não tem parte com Ele. O cristão que insiste nas velhas práticas e na velha vida, e isso não o incomoda, não tem parte com Ele. Porque foi Ele quem disse para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Senhor, lava-me inteiro, vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho dito. Amém? Essa é a segunda marca, irmãos, da identidade da igreja. É por isso, irmãos, que a igreja vai fazer diferença no mundo quando ela for diferente do mundo. Você entende? Tem muita gente achando que a igreja tem que se tornar igual ao mundo para atrair o mundo. Mas não é isso que eu vejo na Bíblia, irmãos. Vocês me perdoem. Eu vejo na Bíblia exatamente o contrário. Porque se a igreja se torna semelhante ao mundo para atrair o mundo, qual que é a diferença que ela vai fazer no mundo? É exatamente, irmão, sendo contrário ao mundo, aquilo que o curso desse mundo proclama em alto e bom som nas redes sociais e nas mídias, é que vai causar, irmãos, o impacto e a diferença. Um casamento longevo, um amor até o fim, uma fidelidade a toda prova, caráter provado, a isenção da mentira, a honestidade, a integridade, homens e mulheres, que a sua palavra vale mais do que qualquer assinatura em cartório. Se eu não te lavar, vocês não têm parte comigo. É nessa diferença que a gente vê a beleza do Evangelho, amém? O Evangelho, irmãos, não brilha alto por ser igual ao mundo, não. Ele brilha lá nas alturas por ser diferente. Por contrariar, às vezes, o curso desse mundo. Eu quero ter uma esposa, que eu quero namorá-la, e eu só vou conhecê-la depois do casamento. O que é isso? Você tem parte comigo. Nos meus negócios, eu não vou fazer o que todos os empresários fazem, não. Porque eu sou um cristão, eu amo a Cristo, e eu tenho parte com Cristo. Portanto, eu vou usar da honestidade e de tudo aquilo que eu entendo que é de Deus, dentro da minha empresa, dentro do meu comércio, dentro da minha loja, dentro do meu consultório, dentro do meu negócio, dentro do meu lazer e dentro da minha casa. Porque senão, você não tem parte com Ele. Separado, santificado, para que a sua luz brilhe no meio das trevas. É isso que diz o apóstolo Paulo. Desse mundo, e vocês resplandeçam como luzeiros desse mundo. Amém? A última marca. A primeira é o amor. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor. A segunda é a santidade. Por quê? Porque ela é fruto da obra do Espírito Santo em você, regenerando você e santificando suas afeições, seus olhos, sua mente, o seu coração. E quando você peca, você se entristece, pede perdão e luta com aquilo para que não seja recorrente na sua vida. Amém? Pastor, onde está a última marca? Está no final da nossa leitura. E eu termino.
Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Pastor, qual que é a terceira e última marca da identidade e da missão da igreja? O serviço. Quem lavava os pés das pessoas que entravam na casa? O servo da casa. Quem fazia aquele serviço humilde de repente se rebaixar e lavar os pés das pessoas? O servo da casa. O que Jesus fez? Tomou o lugar do servo mais humilde e lavou os pés dos seus discípulos. O interessante, irmãos, que Jesus, muito mais do que lavar os pés dos seus discípulos, ele serviu aos seus discípulos até a morte, e morte de cruz. O interessante, irmãos, que Jesus não deu apenas o exemplo de ser um servo da casa, ele deu o exemplo de chegar às últimas consequências no seu serviço, de dar a sua vida em resgate de muitos. O interessante é que, se aproximando de Jerusalém, na sua última semana, surgiu uma discussão entre alguns dos seus discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus. E eles chegaram perto de Jesus e fizeram uma pergunta para ele, que eu acho que é uma pergunta que todos nós no fundo almejamos. Qual é, pastor? O lugar de honra, de proeminência. Aquele lugar, entendeu? Onde você é celebrado e honrado por todos. Quem não deseja isso? E de repente, irmãos, Tiago e João encostaram no mestre e disseram assim: Senhor, permita que no teu reino eu me assente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Em outras palavras, Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, o Senhor guarda 2 cadeirinhas do seu lado lá, porque nós queremos um lugar de honra. A saga do ser humano nessa terra, irmãos, é assim: o homem sempre busca o poder, a honra, o reconhecimento pessoal. E eles pediram isso para Jesus. Só que a resposta de Jesus, irmãos, foi tão desconcertante, que ele virou para ele e falou assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O sentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas compete ao meu Pai que está no céu. Vocês, por acaso, podem beber o cálice que eu beberei? Eles não entenderam a pergunta. Sabe o que eles responderam? Podemos, Senhor, nós podemos. Aí sabe o que Jesus virou para ele e falou? Isso vocês responderam certo, porque vocês vão beber mesmo. Só que ele esqueceu que Jesus estava falando da dor e do sofrimento de ser um cristão nesse mundo. Isso eles beberam mesmo. Mas se assentar à direita e à esquerda não está na competência deles e nem de Cristo. É lá na glória, quando a gente receber o galardão, que nós vamos ver como é que vai ficar. Mas entre vós não é assim. Jesus dá um exemplo dos governadores e dos grandes poderosos dessa terra. São eles que buscam essas coisas. São eles que querem tomar o poder e ter o poder nas mãos, como a gente está vendo aí no nosso país. Os governadores desse mundo é que almejam essas coisas. Mas entre vós não é assim. Está aí a marca, irmãos. Está vendo? O que nos distingue não é o poder, não é a proeminência, não é o lugar de honra nesse mundo. Entre vós não é assim. Pelo contrário, veja, irmãos, que o Evangelho põe em ponta cabeça o negócio. Aquele que quiser se tornar grande, seja o servo. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último, e o servo de todos. Aí sabe o que Jesus termina dizendo?
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar em resgate do mundo a sua própria vida. Tem serviço maior do que esse? Muitas vezes, irmãos, nós queremos a igreja só para sermos servidos. A gente olha para a igreja por aquilo que a igreja oferece para nós, não é assim? Eu vou frequentar a IPVO porque lá tem um departamento infantil maravilhoso. Nada contra, viu, irmãos? Se Deus quiser, nós queremos dar cada vez mais possibilidades de acolhermos mais pessoas. Agora, preste atenção numa coisa. Você não foi chamado para ser servido. Não se esqueça disso. Porque às vezes, irmãos, as pessoas chegam a mim com uma crítica, às vezes tão sagaz. Ah, pastor, está faltando isso aqui. Como se na realidade, irmãos, quando a gente é enxertado na videira verdadeira, nós olhamos qual a videira que nos satisfaz melhor, os nossos desejos pessoais e circunstâncias pessoais, porque aí é o lugar da gente ficar, né? E é bom a gente relembrar que todos nós somos servos. Agora, irmãos, preste atenção uma coisa: não veja a igreja como lugar de você ser servido só. Veja a igreja como lugar que você vai servir. Entende? Porque Jesus deu o exemplo. Ele falou isso na palavra dele. Eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés. Quanto mais vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Qual que é o terceiro e a grande marca e evidência de que somos do Senhor e uma igreja que cumpre o seu chamado? O serviço. Que serviço, pastor? A Cristo e ao próximo. Portanto, meu amado, lembre-se disso. Lembre-se que quando você adentra as portas de uma comunidade de fé, você deve mesmo olhar o que a igreja oferece. Olhe mesmo. Mas acima de tudo, olha isso aqui, ó. Tá bom? Olha isso aqui. Se a igreja oferece a pregação genuína do Evangelho, está de excelente tamanho. O resto é tudo lucro. Tá bom? Mas antes de tudo, faça aquela pergunta que o doutor Eugene Peterson fez num dos seus livros, O Pastor Aprovado, quando a pessoa chegou perto do pastor e disse para ele as razões que ele estava indo para a igreja, e que o pastor se alegrou muito, porque ele fez essa pergunta, como a gente faz aqui, e uma pessoa respondeu assim: pastor, eu estou vindo para essa igreja, porque eu entendo que essa igreja vai me dar a oportunidade de eu servir a Cristo melhor. Que resposta bonita, hein? Ele não falou que é porque tinha departamento infantil, ele não falou porque tinha um louvor abençoado, porque tinha ar-condicionado, porque o pastor vem de terno bonito. Não, porque nessa igreja eu sinto que o Espírito Santo vai me usar para que eu possa servir o meu Senhor e servir os meus irmãos. O ano está começando. Quem sabe esse é o seu ano de você demonstrar tudo isso. O amor, a santidade de vida e o serviço na casa do Senhor. Deixa eu te contar um negócio para terminar. Eu estava na minha casa hoje à tarde e o Facebook prega umas peças na gente boa, não prega? Ou rede social que às vezes abençoa a vida da gente. Ela tem aqueles negócios de memória, não tem, que puxa uns troços lá de trás. Você não tem não, Mário? Você não tem Facebook não? Eu tenho. Eu sou internético, meu filho. Não tem no Facebook? Parecem umas fotos lá, 5 anos atrás, 2 anos atrás, não é, doutor André? Hoje, irmãos, eu cheguei em casa, levantei, tomei um banho, fui botar meu terno, dei uma clicada no Facebook, fez um barulhinho lá,
achei que era WhatsApp, e todas as vezes que manda WhatsApp eu respondo rápido. Aí eu olhei lá, o Facebook, irmãos, estava com a foto minha e da Alissa, há 5 anos atrás, escrito assim, quer ver? Há 3 anos atrás, nessa data, eu saí de Belo Horizonte para Maringá. Aí eu me lembrei. Mas lá estava 3, porque eu escrevi quando eu postei essa foto. Aí veio a foto, irmãos. Eu falei, meu Deus, é mesmo. Foi nesse dia, que há 5 anos atrás, eu deixei tudo para trás, irmãos, para vir para Maringá. E aí apareceu a foto lá, Roberto, que eu tirei lá em Belo Horizonte, dentro do carro. Eu, a Tereza, a Alissa e a Melzinha. Você sabe quem é a Melzinha? É a nossa Shih Tzu, coisa linda, que veio conosco. Eu, do meu lado, a Alissa, e a Mel no colo da Alissa. Irmãos, dia 9 agora vão fazer 5 anos. E essa foto veio no Facebook, eu repostei ela, porque uma coisa me levou o coração. Pastor Dalmo vai chegar na mesma época minha, no mesmo dia. Eu cheguei em frente à casa pastoral aqui, Gigi, no dia 11, porque eu saí de lá no dia 10, que era aniversário da Alissa, e passei o aniversário da minha filha comendo uma pizza com ela lá em Ribeirão Preto, porque eu dormi lá com ela. E no dia 11, eu parei meu carro na frente da casa pastoral. Irmãos, nada combinado, viu, Roberto? Nós combinamos isso aí? Que dia que o pastor Dalmo vai sair de lá? Terça-feira. Que dia que é terça-feira? Dia 10. Que dia que ele vai chegar aqui? Você já pensou nisso? No mesmo dia. Tudo igual. Agora, sabe o que encheu meu coração de alegria? Porque quando eu saí de lá, eu tinha uma vida inteira lá. Eu morava há 30 anos em Belo Horizonte. Eu pastoreei uma igreja 20 anos, irmãos. É uma vida. E de repente, a gente ouviu um chamado. Chamado para quê, pastor? Para servir. E o pastor Dalmo também. Vai chegar aqui, irmãos, com a esposa e 3 crianças. Um bebê de colo. Uma igreja que ele também é o pastor. Uma igreja que o ama. Uma igreja que era a minha igreja. E que agora Deus está trazendo esse homem para cá. Quinta-feira ele está aqui. Eu quero desafiar você a fazer uma pergunta para ele. Pastor Dalmo, o senhor veio para cá para quê? Sabe qual vai ser a resposta dele? Para servir. Amém? E às vezes a gente acha tão dificultoso sair da nossa casa para servir a igreja aqui. Ele está saindo de um outro estado para poder servir vocês com os dons que ele tem dado a ele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos lá? Amor, santidade e serviço. Vamos falar juntos? Amor, santidade e serviço. Uma boa dica para você esse ano. Amor, santidade e serviço. É isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Senhor, tem misericórdia de nós. Amamos de forma imperfeita. Pecamos e servimos, ó Deus, de forma às vezes tão imperfeita também. São tantos os teus benefícios, Senhor, que daremos, pois, ao Senhor por eles. Às vezes temos dado tão pouco, Senhor.
Ajuda-nos, quem sabe, sobre a ministração do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra. Ajuda-nos a fazer diferença esse ano. Ajuda-nos, ó Deus, a, de repente, mudar alguma coisa em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja, porque assim experimentaremos uma alegria maravilhosa em nós. Livra-nos, Senhor, de olharmos só para nós. Livra-nos, Senhor, de não amarmos da maneira como deveríamos. E santifica a nossa vida, Senhor. Não permita que o pecado vença, mas que a Tua graça e Teu Espírito restaurador vença. E que o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique de todo o mal. Abençoa o Teu povo, Senhor, que se reúne aqui. Abençoe aqueles que o Senhor vai chamar esse ano e aqueles que o Senhor já chamou para fazer parte dessa comunidade de fé. Abençoa cada um e usa os talentos dos Teus filhos e os dons que o Senhor tem colocado neles, para que eles possam fazer o Teu Evangelho prosperar, a luz do Senhor brilhar e mais pessoas reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador e serem salvas e transformadas pelo poder de Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor fez isso conosco. Obrigado porque um dia o Senhor nos lavou e hoje nós temos parte contigo. Aleluia. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.